Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo e quem está hoje aqui para conversar com a gente, trazer as informações de como o mercado está rodando nessa terça-feira, dia 3 de setembro, é o Caio Junqueira, que é analista de mercado da Cross Investimentos. Caio, seja muito bem-vindo. Letícia, boa tarde, bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes de Notícias Agrícolas. É um prazer estar aí conversando com vocês. Prazer é todo nosso, Caio. E eu queria deixar um recado para o pessoal que está nos assistindo aqui. Se tiver perguntas em relação ao mercado do boi gordo, mande aqui no nosso chat, mas não se esqueça também de mandar de onde você está falando para a gente ter aqui uma referência melhor para poder perguntar, trazer essas perguntas aqui para o Caio. Caio, me diga uma coisa, nessa terça-feira, como que a gente está vendo o mercado físico trabalhando? Você comentou aí que São Paulo já tem uma melhora aí nos preços do físico? Então, Letícia, desde a semana passada, o aplicativo AgroBrasil já veio demonstrando melhora no estado de São Paulo, né, para os registros que vinham acontecendo dentro do estado de São Paulo. Na verdade, a gente teve um fato, né, um fator que mudou, que deu uma dinâmica completamente diferente nas precificações do preço da arroba, Brasil afora. Foi o fato da última habilitação China, né, que aconteceu no Brasil. Estamos falando aí de 6 meses para trás, se eu não me engano. E essa última habilitação foi uma habilitação muito robusta, que mudou um pouco o peso do estado de São Paulo na formação de preço da arroba. Eu lembro que quando isso aconteceu, a gente falou um pouco sobre isso no mercado agrícola, aí no Notícias Agrícolas, sobre essa dinâmica, esse peso, esse novo peso que teria, que provavelmente acontecerá em 2024, o fato da China ter habilitado várias indústrias e ter deixado o estado de São Paulo sem nenhuma nova habilitação. Na verdade, o estado de São Paulo era o estado com o maior número de plantas habilitadas, e nessa nova habilitação a China meio que consertou essa balança, né, que estava completamente desigual para os outros estados. Então, nós tivemos estados como Mato Grosso do Sul com importantes habilitações, tivemos MT com importantes habilitações. Isso fez com que o diferencial de base começasse a se estreitar de forma muito rápida. Nós vimos o diferencial de base do estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, que é um estado que hoje sofre com a seca, assim como sofre o Brasil todo, mas é um estado que teve uma dinâmica da produção de gado que mudou muito nesses últimos 10 anos, para o eucalipto, para a agricultura, e lapidou muito o rebanho lá dentro do Mato Grosso do Sul. Então, nós tivemos o Mato Grosso do Sul nessas três últimas semanas, que passou o estado de São Paulo. Então, nós tivemos o Mato Grosso do Sul marcando, primeiramente, muito antes que São Paulo, o boi de 240, depois o boi sendo registrado dentro do aplicativo de 245, e ao longo da semana passada aí nós já tivemos uma efetivação do Mato Grosso do Sul indo para o boi de R$250 até R$255, R$250 à vista. Isso mudou a dinâmica para dentro do estado de São Paulo. O estado de São Paulo vinha com cotações frouxas ao redor de 235, 240, uma ou outra indústria. E aí, ao longo da semana passada, uma pequena indústria que faz mercado interno, não é direcionada ao mercado de exportação, já pagou o boi de 245. Hoje voltamos a ter esse registro de boi de 250, desculpa. Hoje voltamos a ter o boi de 250, uma indústria, essa mesma indústria que pagou a semana passada. E agora nós tivemos um segundo registro já de boi de 250 dentro do estado de São Paulo, já para uma indústria que faz China, pagando já um animal à vista. Então, quer dizer, foi uma das, assim, eu não me lembro, não me recordo nesses últimos 30, 35 anos que a gente opera boi, vê boi, fala de boi, vive o boi, eu não me recordo do Mato Grosso do Sul tá puxando o preço Brasil afora, como aconteceu agora nessas últimas 3 semanas. Então, a gente deve muito a isso, a esse acontecimento, desse fator, né, esse fato que teve dessas habilitações para fora do estado de São Paulo, umas habilitações robustas para grandes indústrias. E isso mudou a dinâmica, mudou, por exemplo, a dinâmica da carne que alimenta a grande São Paulo, da carne que alimenta o mercado interno, que alimenta o grande atacado, que é o atacado paulista. Esse fator da gente ter essas novas habilitações
que aconteceram e deixaram o estado de São Paulo para fora, nós tivemos essa migração, né? Essas grandes indústrias, por exemplo, dentro do Mato Grosso do Sul, viram a chave para fazer exportação, viram a chave para a China, param de alimentar o mercado interno ou diminui a oferta de carne para dentro do atacado, desse grande atacado consumidor, Mato Grosso do Sul alimentando em São Paulo. Isso muda essa dinâmica, deixa o atacado um pouco menos, o mercado interno, né, o atacado um pouco menos abastecido, e isso dá gás para as pequenas indústrias disputarem o boi dentro do estado de São Paulo, tapa, né, no tapa aí com as grandes indústrias. Então a gente vê uma dinâmica muito diferente dentro de 2024. Primeiro que o Mato Grosso do Sul está puxando a alta do boi Brasil afora, não só para dentro do estado de São Paulo, mas Brasil afora. A gente vê que isso está sendo contaminado, né? Essa alta do Mato Grosso do Sul tem contaminado Brasil afora, e a gente vê também essa dinâmica do pouco direcionamento do Mato Grosso do Sul em relação ao mercado interno, dando força aí para o mercado, de modo geral, a indústria pequena disputar tapa a tapa aí com essas grandes indústrias. Então a gente vê, primeiro Mato Grosso do Sul puxa preço, e agora a pequena indústria dentro do estado de São Paulo, ou a menor indústria dentro do estado de São Paulo, passa a pagar melhores preços na frente dos demais, né? E, Caio, a gente deve ver esse movimento tendo continuidade ao longo desses próximos meses, tendo em vista que a gente já está aí com uma perspectiva de bater recorde nas exportações, e a gente sabe que esses últimos 3 meses do ano dá aquela acelerada, né? Então, a gente vê assim, eu acho que o pior já passou, nós já vimos o pico da oferta de boi dentro de 2024. A gente já viu o pico da baixa também, eu acho que desses últimos anos, onde muito se falou sobre virada de ciclo. Eu acho que o pior já passou. Eu não enxergo um mercado recuando de agora até o final do ano, mas eu enxergo que o mercado vai sofrer para subir de forma mais robusta, até a finalização desse confinamento, que é um confinamento que já está dado, é um confinamento de muito volume. Então, eu acho que o boi sobe, mas ele sobe a conta-gotas, principalmente porque os grandes estados produtores de boi de coxo estão com os confinamentos todos abarrotados. Então, você tem São Paulo abarrotado de boi para sair ao longo de setembro, outubro e novembro. Você tem o sul do MT abarrotado de boi para sair. Você não tem só o boi de confinamento, você tem o boi atípico também, que é esse confinamento a céu aberto. Você tem um grande volume também de boi de semi-confinamento. Você tem Goiás também, com os confinamentos todos cheios. Você tem Minas, os Triângulo Mineiro, essas micro-regiões aí, não o macro, né, mas a micro-região, mais o Triângulo e o sul de Minas aqui, meio Minas e norte, aí, não tanto, mas a gente tem também um bom volume de boi confinado em Minas. Então, acho que a gente sobe, a cotação apresenta alta, mas é uma alta um pouco mais acometida, aí, justamente porque nós vamos ter um grande volume de boi para sair de confinamento. Eu acredito que uma alta um pouco mais firme, um pouco mais rápida, deva acontecer entre novembro e março, e aí a gente já pega o período de água, justamente porque nós tivemos um adiantamento dessa carcaça para vir para dentro do mercado, dentro de 2024, por incrível que pareça, a reposição vinha dando margem, o milho estava um pouco mais barato, então a gente tem um confinamento, provavelmente vai ser um confinamento que vai remunerar o pecuarista, então esse volume está dado, mas eu acho que o pulo do gato vai estar mais ou menos na finalização do ano até março, aí eu acho que a gente tem uma alta um pouco mais acentuada na cotação do boi. E, Caio, isso que você falou, né, dessa questão do número de animais, a gente tem informações do USDA, perdão, né, o Departamento Norte-Americano de Agricultura, trazendo as projeções aqui para o rebanho bovino brasileiro. Então, que esse ano de 2024 deve fechar, de acordo com o USDA, já tinha projetado, então, um recuo de 0,92% em relação ao ano passado. E para o ano que vem, 2025, a gente deve ter uma diminuição no número de cabeças de 2,96%, ficando então para 2025 uma projeção de 186,87 milhões de cabeças. É isso que você disse, então o pior já passou? Eu acho que sim, eu acho que é bem factível. Eu não olhei os números do USDA, mas é bem factível, pelo menos pela leitura que a gente tem dos dados de coletas do próprio aplicativo AgroBrasil. A gente está tendo
recordes de abate. A gente tem abatido muito. Recentemente, a gente virou o mês e o aplicativo solta o relatório do abate mensal. A gente teve ganhos de novo nesse volume de boi abatidos. Quando eu falo boi, eu falo carcaça. Então, você coloca novilha, coloca vaca, coloca o macho mesmo dentro desse contexto. Então, assim, é nítido que a gente está lapidando o rebanho dentro de 2024, ficou muito nítido isso. Então, assim, um recuo no rebanho, de modo geral, para este ano e com um pouco mais de volume para o ano 2024, acho que está bem factível do que foi falado, sim. Caio, a gente tem aqui algumas perguntas já no chat. O José Hildo, ele pergunta quando que a gente deve ver preços melhores no Pará e reposição daqui 6 meses, o que a gente deve ver? E ainda seguindo com a pergunta no Pará, o Danilo Carvalho, ele diz, procura bem aquecida pelo garrote no Pará. Para exportação e outros estados, essa procura deve se manter? Eu acho que a procura se mantém, não, o auge da procura dessa reposição, ela está sendo agora justamente para trazer para dentro de confinamento, por conta da recente alta que nós tivemos na Bolsa. Então, nós temos Bolsa hoje, você tem hoje dezembro que encosta perto de R$260, então a margem, né, que é o que faz a turma correr atrás da reposição, ela tem dado o gatilho, né, o grande gatilho está na Bolsa e o pessoal tem corrido atrás de fazer essa reposição. Eu acho que a reposição dá uma arrefecida a partir do momento que você tem um pouco mais de pasto, né, um pouco mais de chuva, mas é uma reposição também que eu não vejo voltar para trás. Eu acho que a reposição, o gado de reposição de modo geral, você tem um dente de serrote aí, pode ser que você pegue uma baixa um pouquinho aí em alguma sazonalidade, mas de agora para frente ele é um animal que vai ser menos ofertado, então é um animal que vai se manter a procura, justamente porque a gente entra agora num período de alta do boi. Então eu acho que o auge da procura é agora e depois ele dá uma esfriada aí entre dezembro, janeiro, fevereiro, e provavelmente dá uma esfriada, mas não acho que tem recuo, não. E acho que respondendo a do amigo do Pará, eu acho que começa agora. A alta lá, ela já está ensaiando uma alta, o mercado tem ensaiado uma alta de modo geral, Brasil afora. Nós tivemos melhoras de preço Brasil afora. É óbvio que o estado de maior alta, de maior pujança dessa alta, e a gente tem que analisar o contexto do estado inteiro, e a gente ficaria aqui meia hora falando, é o estado do Mato Grosso do Sul, mas todos os outros estados nós tivemos ganhos na Rondônia, nós tivemos ganho no Pará também, pouco, mas nós tivemos ganho em São Paulo, tivemos ganhos recentes agora também em Goiás, animal, acabou de ser registrado um negócio de Goiás já de R$240, tendo aplicativo, então assim, a gente está tendo ganho, os ganhos de modo geral estão acontecendo no Brasil afora, alguns estados com um pouco mais de ímpeto, outros com um pouco menos, um pouco mais tímido, mas de modo geral a gente enfrenta a alta, provavelmente a gente vai enfrentar a alta de agora até a finalização do ano, e acho que entra com alta também até março. E Caio, o Ricardo Ribeiro, ele pergunta como é que ficam os preços do boi gordo no Rio Grande do Sul, trazendo nessa pergunta também embutido o possível impacto das queimadas no Mato Grosso do Sul também e também em São Paulo. Então, Letícia, a queimada vai depender muito assim da extensão. É óbvio que tiver muita queimada, mas dentro do estado de São Paulo pouco interfere na oferta, né? O grande volume de boi agora a ser ofertado é um volume de boi de confinamento. Então, assim, tivemos notícias, os confinamentos são bem acerados, né? São preparados, principalmente aqui na região de Ribeirão Preto, que é uma região onde tem muitas queimadas nessa época do ano, né? Por causa de canaviais. Então, você tem uma estrutura aqui contra fogo aqui muito grande, apesar de ter queimado muito, eu acho que não queimou o confinamento. Então, assim, acho que pouco muda na oferta. Mato Grosso do Sul estava tudo muito seco, né? Você já vinha com uma oferta extremamente baixa de boi de pasto, e eu acho também que pouco vai mudar também na estrutura de preço. O que pode acontecer é de mexer nessa oferta, e aí está aí um dos motivos de eu estar acreditando entre dezembro, janeiro, fevereiro e março uma oferta bem menor, é justamente por conta disso. Provavelmente esse animal que morreria nessa época é um animal que provavelmente vai sair de dentro de uma fazenda que foi queimada para ir para dentro de um confinamento, então vai ser adiantado, né? Eu acho que
é mais o garrote, é mais o boi magro que vai adiantar a oferta dele, e aí você pega um funil ali nesse final de ano e começo de ano sem muita oferta de boi pronto, né? Então acho que é isso aí que deve acontecer. E respondendo ao Ricardo, a gente deve ver alguma puxada de preço da arroba do boi lá no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul tem tido alta, né? O Rio Grande do Sul já teve negociando, Santa Catarina, aí, boi de R$ 250, 255. Acho que já está tendo, está tendo. O Rio Grande do Sul é muito específico, né? Porque agora lá chove agora, né? Assim, eu não seria a pessoa ideal para falar sobre o Sul, né? Desses estados mais para o Sul, justamente por conta disso. Eles têm um período de chuva lá completamente diferente do nosso, eles têm até uma precificação, né? Eles vendem boi lá no quilo vivo. Então, assim, eu acho que tem um efeito também positivo, mas eu não seria a pessoa ideal para falar sobre o boi lá dentro do Rio Grande do Sul, não. Mas eu acho que embala tudo, né? A partir do momento que você tem menos oferta de modo geral, que é o que a gente acredita que aconteça de agora até o fim do ano, não aconteça agora entre setembro, outubro e novembro com tão assim que dê tão alta, que aconteça uma alta tão exponencial, mas é uma oferta que vai diminuindo de agora até o final do ano, e isso aí vai ter reflexo Brasil afora, inclusive lá no sul do Brasil, né? E Caio Jorge Silva Filho pergunta se o aumento no confinamento pode compensar a redução do abate de fêmeas até o final do ano, e ele fala de Araguari, no Triângulo Mineiro. Se o aumento, como é que é a pergunta? Se o Ele aumento de pergunta o seguinte, se o aumento no confinamento confinamento pode compensar a redução do abate de fêmeas até o final do ano. eu acho que compensa, vai compensar. A oferta de fêmea, ela historicamente ela é no primeiro semestre, né? O segundo semestre já é um segundo semestre, já historicamente tem menos oferta de fêmea, já historicamente. Então, assim, eu acho que a pergunta dele quer dizer por conta da reversão do ciclo, do pessoal já começar a segurar um pouco mais de fêmea, que já está vendo o bezerro e o garrote subir, eu acho que tem mais a ver com isso. Eu acho assim, quanto mais retenção a gente tiver, maior você tem chance de alta, mas o confinamento esse ano é um confinamento robusto, sim, ele vem com muito volume de boi, e ele deve sair em algum momento, de agora até a finalização de novembro, e eu acho que isso é o que vai ser o calcanhar de Aquiles para uma alta um pouco mais forte, mais exponenciada aí até a finalização do ano. Então pode ser que o volume de boi compense realmente um pouco a falta dessa fêmea saindo, sim. Certo. Caio, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado a todos, eu que agradeço, nós estamos sempre à disposição. Uma boa tarde a todos, bom negócio. Então estivemos com o Caio Junqueira, analista de mercado da Cross Investimentos, nos trazendo as informações do mercado do boi gordo. E o Caio, ele traz uma contextualização para a gente a respeito desses aumentos que a gente tem visto nos preços da arroba e principalmente no mercado físico. O que ele explica? Que a habilitação de frigoríficos grandes, de grandes agroindústrias no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, para exportar para a China, mudou um pouco a dinâmica do mercado, ou seja, esses frigoríficos maiores que estavam atendendo o mercado interno até então, viraram a chave, passaram a atender mais o mercado externo, e os frigoríficos menores, então, passaram a disputar mais o animal para abate, para abastecer aqui o mercado interno e principalmente o estado de São Paulo. Então, a gente já vê, segundo o Caio, nas plataformas, né, negociações em São Paulo chegando a R$250, Mato Grosso do Sul 255, Goiás 240, ou seja, esses diferenciais de base já vão se estreitando, baseado então nessa dinâmica de mercado que deu uma mudada, segundo o Caio. E de acordo com ele, a gente deve ver então esse mercado perdurar, essas altas, mas altas a conta-gotas, né? Então, a gente vê então uma saída dos gados de confinamento em breve, e isso deve limitar um pouco a robustez das altas no preço da arroba do boi gordo. E por falar em preços, Renan, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, contrato de setembro praticamente estável, uma tímida alta de 0,04%, valendo R$ 248,10 a arroba. O outubro sobe 0,16%,
cotado em R$ 253,95 a arroba do boi gordo, e o novembro bate a casa dos R$ 256,30 a arroba, com alta de 0,12%. E quando a gente olha para o indicador do CPEA para o boi gordo, a arroba aqui no estado de São Paulo tem uma queda de 0,98%, valendo R$ 237,40. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.